Imagine uma noite calma, sem lua. Você olha para o céu, repleto de miríades de estrelas. Cada ponto de luz é um sol distante, talvez com seus próprios planetas. O universo parece infinito e cheio de maravilhas. Agora, imagine um dos telescópios mais poderosos criados pela humanidade, apontado para uma minúscula e discreta região desse céu. Ele observa por horas, dias, semanas, coletando luz que viajou milhões de anos. E então, na imagem capturada, em meio a um aglomerado de galáxias e nebulosas, os cientistas veem algo impossível. Eles veem uma sombra perfeitamente delineada de um preto carvão. Mas o mais estranho é que não há absolutamente nada para projetá-la. Não é apenas uma área escura, é um vazio onde algo deveria estar. Hoje, mergulharemos na história dessa imagem enigmática. Tentaremos entender o que o telescópio realmente viu e por que essa sombra sem objeto se tornou um dos maiores enigmas da astrofísica moderna. Prepare-se para uma jornada calma até os limites do mundo conhecido, onde as leis da física se deparam com o inexplicável. Para compreendermos a dimensão desse mistério, comecemos falando sobre o instrumento que o detectou. Referimos-nos ao telescópio orbital hipotético, o Olho do Horizonte. Ele não é o Hubble, nem o James Webb. É um aparelho fictício de última geração, concebido especificamente para encontrar os objetos mais tênues e distantes do universo. Seu espelho principal, composto por centenas de segmentos hexagonais, tem um diâmetro de quase 50 metros, o que lhe permite captar fótons que viajaram até nós desde o alvorecer dos tempos. O telescópio opera em um amplo espectro, do infravermelho ao ultravioleta, o que lhe dá a capacidade de enxergar através de nuvens de poeira e analisar a composição química de estrelas distantes. O projeto Campo Profundo foi sua principal missão. O telescópio deveria observar um único ponto no céu, na constelação de Fornax, durante vários meses, para criar a imagem mais detalhada do universo jamais registrada. Foi durante essa missão, analisando terabytes de dados, que a equipe da astrofísica Dra. Evelyn Reed detectou a anomalia. Era uma mancha de negrume absoluto que absorvia ou bloqueava a luz das galáxias localizadas atrás dela. Tais manchas escuras são conhecidas pela ciência, mas sempre há uma razão para elas existirem. Neste caso, porém, a razão estava ausente. Foi a partir desse momento que começou a história que forçou os cientistas a reexaminarem os fundamentos do nosso entendimento do cosmos. Portanto, a primeira reação da equipa da Dra. Reed foi a que se esperava. Era um erro. Com um instrumento tão complexo quanto o Olho do Horizonte, uma falha técnica podia ocorrer em qualquer ponto. Talvez fosse um pixel queimado na matriz gigante do detetor, ou quem sabe uma partícula cósmica de alta energia que atingiu o sensor no momento errado, causando uma falha temporária. As primeiras semanas foram dedicadas a uma verificação exaustiva do equipamento. Os engenheiros aqui na Terra realizaram centenas de testes, analisando a telemetria do telescópio em cada momento da observação. Eles verificaram a calibração dos espelhos, o estado do sistema de arrefecimento criogênico e o software que processava os dados brutos. Todos os sistemas estavam a funcionar em modo normal. Nenhuma anomalia, nenhuma falha. A suspeita recaiu então sobre um artefacto de processamento de imagem. Talvez os algoritmos que costuravam milhares de imagens separadas numa única panorâmica tivessem falhado, criando aquela mancha negra. Os programadores reescreveram parte do código, usaram métodos alternativos de processamento, mas a sombra permaneceu no mesmo local, sem alterar a sua forma ou tamanho. Era uma parte real dos dados, e não um fantasma na máquina. Esta fase de eliminação de erros técnicos era crucial. Ela separava um incidente corriqueiro de uma potencial grande descoberta. Cada nova verificação que confirmava o bom funcionamento do telescópio só aumentava a ansiedade e a perplexidade da equipa. Estavam no limiar de algo novo, e esse algo
ainda não tinha qualquer explicação. A sombra não era apenas uma mancha escura. Ela comportava-se como um absorvedor de luz perfeito, bloqueando a radiação de galáxias distantes, cuja luz era claramente visível nas bordas da anomalia. Isto significava que havia algo fisicamente posicionado entre nós e essas galáxias. Mas o que? Assim que falhas técnicas foram totalmente descartadas, os cientistas voltaram-se para as explicações astronômicas. A primeira e mais óbvia hipótese era a de uma nebulosa escura. Nossa galáxia, a Via Láctea, está repleta desse tipo de objeto. São nuvens gigantescas de poeira e gás molecular extremamente frios, tão densas que bloqueiam totalmente a luz das estrelas que estão atrás delas. Em fotos, elas parecem buracos negros no céu estrelado. O exemplo mais famoso é a nebulosa Saco de Carvão, na constelação do Cruzeiro do Sul. Será que essa sombra era algo parecido? A equipe apontou para o objeto outros instrumentos do olho do horizonte, especificamente seus sensores infravermelhos. A questão é que, embora a poeira nessas nebulosas seja fria, ela ainda emite um calor tênue na faixa do infravermelho. É como procurar um gato preto em um quarto escuro usando uma câmera térmica. Mas quando olharam para a sombra na luz infravermelha, não viram absolutamente nada. Zero absoluto, nenhuma emissão. Isso era extremamente estranho. Qualquer nuvem de poeira, mesmo a mais fria, deveria emitir um pouco de brilho térmico. Além disso, as bordas da sombra eram muito nítidas, demasiado bem delineadas para uma nuvem de gás e poeira. Nebulosas geralmente têm limites difusos e de natureza fracionária, mas essa anomalia era quase perfeitamente circular, como se tivesse sido cortada por um compasso. Essa geometria perfeita contradizia a natureza caótica das nuvens interestelares. A hipótese da nebulosa escura, que parecia tão lógica, desmoronou-se logo no primeiro teste sério. O mistério ficava cada vez mais profundo. Se não era poeira nem gás, o que seria capaz de bloquear a luz de forma tão perfeita, sem deixar absolutamente nenhum outro vestígio de sua presença? O próximo suspeito na lista de objetos astronômicos era um buraco negro. Mais especificamente, um buraco negro de massa estelar, que por acaso estaria exatamente na nossa linha de visão. Um buraco negro é invisível por natureza, mas possui uma gravidade colossal que distorce o espaço ao seu redor. Um dos efeitos disso é a lente gravitacional. Um objeto massivo, como um buraco negro, curva a luz de galáxias localizadas atrás dele, da mesma forma que uma lente curva os raios de luz. Se o buraco negro estivesse posicionado exatamente entre nós e uma galáxia distante, veríamos distorções características. A luz da galáxia poderia ser transformada num anel, conhecido como o Anel de Einstein, ou em múltiplas imagens separadas. A equipe da doutora Reed analisou meticulosamente a luz das galáxias situadas nas bordas dessa sombra misteriosa. Eles procuravam pelos mínimos sinais de distorção gravitacional, mas não havia nenhum. A luz das galáxias de fundo estava completamente intacta. Ela simplesmente era cortada na fronteira da sombra, como se alguém tivesse pendurado uma cortina absolutamente preta no espaço. Isso era um argumento sério contra a hipótese do buraco negro. Claro, poderíamos supor que se tratava de um buraco negro de massa incrivelmente pequena, incapaz de criar uma lente perceptível, mas então ele não seria capaz de projetar uma sombra tão grande. Isso gerava uma contradição. Além disso, buracos negros, mesmo isolados, são frequentemente cercados por um disco de acreção, matéria que cai neles e se aquece a temperaturas altíssimas, emitindo raios X. O rastreamento da área em raios X também não revelou nada. Nenhum sinal de atividade. O objeto estava silencioso, tanto gravitacional quanto eletromagneticamente. Ele simplesmente estava ali, bloqueando a luz, mas sem se manifestar de qualquer outra forma. Era como tentar descrever um fantasma. Ele existe,
mas nenhum instrumento consegue detectá-lo. A hipótese do buraco negro foi descartada, assim como a anterior. A lista de explicações padrão estava chegando ao fim. No mundo científico, quando as explicações convencionais já não são suficientes, abre-se espaço para ideias mais audaciosas, até mesmo as mais exóticas. A equipe de pesquisa começou a ponderar que essa sombra poderia ser algo completamente inédito. Uma dessas hipóteses envolvia um objeto composto de matéria estranha. De acordo com alguns modelos teóricos, em ambientes extremos, como no interior de estrelas de nêutrons, prótons e nêutrons podem se desintegrar, formando uma espécie de sopa de seus componentes fundamentais, os quarks. Se os chamados quarks estranhos, strange quarks, predominasse nessa sopa, formaria-se uma estrutura estável, conhecida como matéria estranha, ou strangelet. Na teoria, um objeto assim seria extremamente denso e totalmente negro, incapaz de refletir ou emitir qualquer tipo de luz. Além disso, se sua massa fosse moderada, ele não geraria um forte lenteamento gravitacional. A princípio, essa ideia parecia bastante promissora. No entanto, essa hipótese carregava uma falha crucial. De acordo com a teoria, qualquer strangelet que entrasse em contato com a matéria comum iniciaria uma reação catalítica, transformando essa matéria em mais matéria estranha. Esse processo seria irreversível e seria acompanhado por uma liberação massiva de energia. O objeto misterioso, no entanto, existia há milhões, talvez bilhões de anos, e durante esse tempo, ele inevitavelmente deveria ter colidido com partículas de gás interestelar. Mas o registro era zero. Nenhuma interação, nenhuma explosão de energia foi detectada. O objeto não era apenas silencioso, era completamente inerte. Não interagia de forma alguma com o meio circundante. Isso enfraqueceu drasticamente a hipótese da matéria estranha. A teoria explicava a opacidade do objeto, mas falhava completamente em justificar sua passividade. Os cientistas estavam, mais uma vez, em um beco sem saída. Cada nova teoria parecia resolver um mistério apenas para criar imediatamente outro. O quebra-cabeça estava se tornando cada vez mais complexo, e era evidente que não haveria uma resposta simples. Esgotadas as ideias relacionadas à matéria, por mais exótica que fosse, os olhos dos cientistas se voltaram para o próprio tecido do espaço-tempo. Na cosmologia, existem hipóteses sobre os chamados defeitos topológicos, remanescentes dos momentos mais primitivos da existência do universo, quando ele passou por transições de fase, como o congelamento da água. Um dos tipos desses defeitos são as cordas cósmicas. São filamentos de energia hipotéticos, incrivelmente finos e extremamente densos, que poderiam se estender por distâncias gigantescas. Se uma corda dessas, enrolada em um laço fechado, cruzasse nosso caminho, ela se comportaria de maneira muito peculiar. Ela não emitiria nem absorveria luz no sentido usual, mas sua densidade de energia colossal criaria um campo gravitacional poderoso. Isso nos levava de volta ao problema das lentes gravitacionais, algo que não havia sido observado. No entanto, algumas teorias sugeriam a existência de defeitos mais complexos, como as paredes de domínio, membranas bidimensionais que separam diferentes regiões de vácuo. Se olhássemos para uma parede dessas de perfil, ela poderia bloquear a luz sem criar fortes efeitos gravitacionais em suas bordas. Era uma hipótese altamente especulativa, situada na fronteira da física teórica moderna. Testá-la era praticamente impossível. Tratava-se mais de um exercício filosófico do que de uma mera hipótese científica. Ainda assim, o simples fato de os cientistas estarem discutindo seriamente tais ideias mostrava o quão insólita era a sua descoberta. Eles estavam dispostos a considerar a possibilidade de terem espreitado por trás dos bastidores da nossa realidade conhecida, vendo algo que não se encaixava no modelo cosmológico padrão. Talvez a sombra não fosse um objeto nó no espaço, mas sim
um defeito do próprio espaço. Essa ideia era, ao mesmo tempo, assustadora e incrivelmente fascinante. Ela abria as portas para uma física inteiramente nova. Chegamos agora a uma das hipóteses mais intrigantes, e talvez a mais crucial, que surgiu no decorrer destas discussões. E se o que estamos observando não for a ausência de luz, mas sim a ausência de algo mais? E se essa for uma sombra no próprio campo da matéria escura? Para contextualizar, recordemos o que é a matéria escura. É aquela substância enigmática que, estima-se, compõe cerca de 27% da massa-energia total do universo. Não conseguimos vê-la. Ela não emite, não absorve, nem reflete luz. A sua existência é inferida apenas pelo impacto gravitacional que exerce sobre a matéria visível, sobre estrelas e galáxias. Agora, imaginemos que a matéria escura não é totalmente uniforme. E se, tal como acontece com a matéria comum, ela puder formar tanto aglomerados como inversamente vastas regiões vazias? E se a sombra que observamos não for um objeto a bloquear a luz, mas sim uma espécie de bolha ou vazio na própria distribuição da matéria escura? Uma bolha como essa exerceria uma gravidade inferior à do espaço circundante. A luz de galáxias distantes, ao atravessar as bordas deste vazio, sofreria não atração, mas uma espécie de empurrão para fora, um fenômeno conhecido como lenteamento gravitacional negativo. Isso faria com que a região parecesse mais escura aos nossos olhos, uma vez que a luz seria essencialmente espalhada ou desviada para os lados. Esta hipótese era elegante e fascinante. Ela resolvia o problema da ausência de emissão e a falta de lenteamento gravitacional convencional. Além disso, justificava as bordas notavelmente nítidas da anomalia. No entanto, ela carregava um enorme senão. Era inteiramente teórica. Ainda hoje, não sabemos do que a matéria escura é composta, e muito menos se ela é capaz de formar estruturas tão estáveis como estes vazios. Se esta hipótese se confirmasse, representaria a primeira observação direta da estrutura da matéria escura. Uma descoberta inquestionavelmente merecedora de um prêmio Nobel. A equipa da doutora Reed compreendeu que, para testar esta ideia, seria necessário obter novos dados e novas observações, talvez recorrendo a instrumentos de medição totalmente distintos. A notícia da descoberta, por mais que tentassem mantê-la em segredo, começou a circular na comunidade científica, primeiro como murmúrios e rumores, depois como mensagens anônimas em fóruns especializados de astrofísica. Quando o artigo da equipa da doutora Reed foi finalmente publicado numa prestigiada revista científica, o impacto foi o de uma bomba. O mundo da ciência dividiu-se em dois campos distintos. Os céticos argumentavam que se tratava, muito provavelmente, de algum artefacto ainda desconhecido ou de uma rara combinação de fenômenos já estudados que apenas simulava a sombra. Exigiam provas mais robustas e uma confirmação independente de outros observatórios. Por outro lado, muitos cientistas acolheram a notícia com entusiasmo, vendo-a como um sinal de que estávamos à beira de uma nova física. Uma verdadeira corrida começou. Os maiores telescópios do mundo, tanto terrestres quanto espaciais, alteraram os seus programas de observação para focar a misteriosa região do céu na constelação de Fornax. Radioastrônomos apontaram as suas antenas gigantes para lá, na tentativa de captar algum sinal. Especialistas em neutrinos e ondas gravitacionais também se juntaram à busca. Todos queriam fazer parte desta descoberta histórica. Para a equipa de Evelyn Reed, este era um momento de grande complexidade. Por um lado, estavam no centro de todas as atenções. Por outro, recaía sobre eles uma responsabilidade gigantesca. Qualquer erro nos seus cálculos iniciais poderia custar-lhes a reputação. Eles reviam os dados incessantemente, enquanto se defendiam dos ataques dos críticos e tentavam encontrar novas formas de provar que estavam certos. A atmosfera estava eletrizada pela expectativa. O mundo inteiro,
de respiração suspensa, aguardava o veredito dos outros telescópios. Iriam confirmar a existência da sombra ou iriam derrubá-la? No meio científico, especialmente em áreas como a astronomia, onde os objetos de estudo se encontram a distâncias inimagináveis, a confirmação independente é o critério fundamental, o padrão ouro. Uma única observação, por mais convincente que seja, pode ser apenas um acaso. Mas quando 2 ou 3 telescópios distintos, localizados em pontos diferentes da Terra ou do espaço, veem a mesma coisa, isso passa a ser um facto estabelecido. A primeira confirmação veio do Observatório Europeu do Sul, no Chile. O seu Very Large Telescope, utilizando uma tecnologia diferente e métodos de processamento de dados distintos, fotografou a mesma área do céu. E, de facto, a sombra estava lá. Era exatamente igual à que havia sido capturada nas imagens do olho do horizonte. Isto representou um golpe poderoso contra a posição dos céticos. De seguida, entrou em ação o telescópio espacial de raios X Chandra. Ele não detetou nada, o que era exatamente o esperado. Mas este nada serviu como uma confirmação crucial. Na região da sombra, não existiam quaisquer processos de alta energia em curso. O sistema de radiotelescópios ALMA, situado no deserto do Atacama, também não registrou qualquer emissão em ondas milimétricas, descartando definitivamente a hipótese de se tratar de uma nuvem fria de gás e poeira. Passo a passo, observação após observação, a comunidade científica alcançou um consenso. A anomalia era real. Não se tratava de um erro, nem de um artefacto de imagem. Existe realmente algo no espaço profundo a gerar uma sombra perfeitamente negra e circular, sem se manifestar de qualquer outra forma conhecida pela ciência. A questão principal deixou de ser "isto existe" e passou a ser "o que é isto, afinal?". E aqui, as opiniões continuaram a divergir. Cada equipa de cientistas propunha a sua teoria, por vezes totalmente fantástica, e os debates nas salas de conferência e nas páginas das revistas científicas reacenderam-se com um novo vigor. De todas as inúmeras teorias discutidas na comunidade científica, havia uma que a maioria dos pesquisadores só ousava mencionar em sussurros, nos bastidores das conferências. Era uma hipótese que transcendia as explicações naturais e beirava o território da ficção científica. E se a sombra fosse um objeto artificial? E se fosse, na verdade, uma mega estrutura construída por uma civilização extraterrestre altamente avançada? A ideia das chamadas esferas de Dyson foi proposta pelo físico Freeman Dyson ainda nos anos 60 do século XX. Ele postulou que uma civilização que atingisse certo nível de desenvolvimento buscaria aproveitar toda a energia de sua estrela. Para isso, ela construiria uma esfera gigante ao redor do astro, capturando totalmente a sua radiação. Vista de fora, essa esfera seria praticamente invisível no espectro óptico, mas deveria irradiar calor no infravermelho, pois precisaria dissipar o excesso de energia térmica. No entanto, a sombra observada não emitia radiação infravermelha, o que contradizia o conceito clássico da esfera de Dyson. Mas, e se não fosse uma esfera, e sim outra coisa? Por exemplo, um gigantesco escudo destinado a camuflar algo? Ou, quem sabe, um portal para outro universo que absorve a luz? Obviamente, essas ideias não passavam de pura especulação. Não havia nenhuma prova do objeto ser de origem artificial. Contudo, era igualmente impossível refutá-las. Essa hipótese pairava na periferia do discurso científico, como um lembrete de que o universo pode ser muito mais estranho e talvez mais povoado do que ousamos imaginar. A doutora Reed e sua equipe faziam questão de evitar o tema em suas publicações oficiais, focando-se estritamente em modelos físicos verificáveis. Mas, no fundo, cada um deles, ao encarar aquela sombra circular perfeita em seus monitores, não podia deixar de se perguntar: e se não estivermos sozinhos? Regressemos a hipóteses mais científicas, embora não menos surpreendentes.
Uma delas estava ligada à teoria das cordas e à ideia de dimensões extra. Segundo esta teoria, o nosso universo não é tudo o que existe. Pode ser apenas uma membrana ou brana tridimensional, flutuando num espaço-tempo multidimensional que chamamos de hiperespaço. Neste hiperespaço, podem existir outras branas, outros universos paralelos ao nosso. Normalmente, não podemos interagir com eles de forma alguma, porque todas as partículas e forças que conhecemos, exceto a gravidade, estão confinadas à nossa brana. Agora, imagine que existe, neste espaço multidimensional, um certo objeto maciço que não reside no nosso universo, mas sim no grande hiperespaço, contudo, muito próximo da nossa brana. Não conseguiríamos vê-lo nem tocá-lo, mas poderíamos sentir a sua influência gravitacional. E se a sombra for uma espécie de sombra gravitacional projetada por um objeto desses, vindo de outra dimensão? Esta ideia, conhecida como o modelo do mundo brana, poderia explicar por que é que vemos o efeito gravitacional, ou seja, a obstrução da luz, mas não vemos qualquer fonte no nosso espaço tridimensional. O objeto de origem simplesmente não está aqui. Era uma suposição incrivelmente audaciosa, que, na verdade, significava que o telescópio Olho do Horizonte tinha fotografado, acidentalmente, a projeção de um outro universo no nosso. Esta teoria resolvia muitos problemas, como a ausência de radiação e a falta de interação com a matéria. Mas, ao mesmo tempo, levantava novas questões, ainda mais fundamentais. Se for esse o caso, que objeto é este? Que universo é este? E poderemos alguma vez descobrir mais sobre ele? Esta hipótese transferia o mistério do nível astronômico para o nível metafísico. No meio de todos esses debates teóricos, enquanto astrônomos de todo o mundo apontavam seus telescópios para a misteriosa sombra, houve uma descoberta fundamental na equipe da doutora Reed. Um de seus alunos de pós-graduação, um jovem e talentoso programador chamado Ben Carter, decidiu abordar o problema por um ângulo diferente. Em vez de tentar entender o que a sombra era, ele optou por analisar suas bordas com uma precisão sem precedentes. Ele desenvolveu um novo algoritmo capaz de ampliar a resolução da borda da sombra em centenas de vezes, analisando flutuações microscópicas na luz das galáxias de fundo. Seu supercomputador processou os dados por várias semanas e, numa noite, ele finalmente obteve o resultado. A borda da sombra não era perfeitamente lisa. Sob um aumento maciço, uma estrutura se revelava. Não era uma aspereza aleatória, mas sim um padrão complexo, quase fractal, que se repetia com precisão matemática. Mas o mais surpreendente era outra coisa. Esse padrão não era estático. Ele mudava lentamente, muito lentamente. Ele respirava. A velocidade dessa mudança era minúscula. Um único ciclo levava vários meses, o que explica por que ninguém havia notado antes. Essa descoberta mudou tudo. A sombra, que se pensava ser estática e morta, era na verdade um objeto dinâmico e vivo. Isso significava que, fosse o que fosse, possuía uma estrutura interna e estava passando por algum tipo de processo. Tal achado imediatamente eliminou muitas hipóteses. Um defeito topológico ou um buraco na matéria escura dificilmente demonstrariam uma dinâmica tão complexa e regular. Por outro lado, isso poderia confirmar a hipótese de uma origem artificial. Talvez fossem processos tecnológicos ocorrendo na superfície de uma megaestrutura. Ou talvez fosse algo inteiramente novo, um fenômeno natural que opera sob uma física própria e ainda desconhecida. A equipe de Evelyn Reed percebeu que tinha em mãos a chave para o mistério. Agora, eles precisavam decifrar o significado daquele padrão. A descoberta de uma estrutura dinâmica no limite da sombra desencadeou uma nova onda de interesse e controvérsia. Cientistas de todo o mundo se apressaram em modelar o padrão observado. Físicos teóricos elaboravam modelos matemáticos complexíssimos na tentativa de reproduzir esse respirar da sombra.
Alguns levantaram a hipótese de que fossem oscilações na superfície de uma estrela exótica, composta por uma forma de matéria desconhecida. Outros argumentavam que o fenômeno estaria ligado a processos de aniquilação de matéria escura na fronteira daquela bolha. Ben Carter, o mesmo estudante de pós-graduação que descobriu o padrão, continuava o seu trabalho. Ele procurava por alguma ordem oculta, por algum tipo de sinal, dentro daquela estrutura complexa. Ele aplicou aos dados métodos de criptoanálise, aqueles usados para decifrar códigos. Ele buscava sequências repetidas, padrões matemáticos, tudo o que pudesse sugerir uma natureza não aleatória no desenho. E ele encontrou. No fundo daquele ruído fractal, estava oculta uma sequência simples e repetitiva. Era uma série de pulsos que se sucediam na ordem dos números primos. 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Não poderia ser uma coincidência. A natureza adora simetria, adora fractais, mas raramente utiliza números primos. Era um sinal claro de artificialidade. Era um sinal. Alguém ou algo, escondido atrás daquela sombra, estava a transmitir a mensagem mais simples e universal que se pode imaginar. Uma mensagem que qualquer civilização inteligente, familiarizada com a matemática, seria capaz de reconhecer. Não era apenas uma descoberta, era o primeiro contato. A compreensão desse fato atingiu a equipe como uma avalanche. Eles passaram anos procurando por vida extraterrestre, escutando sinais de rádio através do Projeto 7. E agora a encontraram onde ninguém esperava, na forma de uma sombra numa fotografia do espaço profundo. O instante em que aquela sequência de números primos surgiu no monitor transformou para sempre a vida de todos naquela sala. O choque inicial deu lugar à euforia e, em seguida, ao pesado fardo da responsabilidade. Eles tinham em mãos o que era, talvez, o conhecimento mais crucial da história da humanidade. O que fazer em seguida? Revelar isso ao mundo? Isso desencadearia uma reação imprevisível, variando do êxtase universal ao pânico generalizado. Governos, religiões, toda a estrutura da sociedade humana poderiam ser abalados até as fundações, ou manter tudo em segredo até que soubessem mais. Mas eles tinham esse direito. Após longos e excruciantes debates, uma decisão foi tomada. Primeiro, era necessário fazer uma verificação tripla. Os dados foram enviados anonimamente a 3 grupos independentes de criptógrafos e matemáticos, disfarçados como a análise de certos dados geológicos. Os 3 grupos, sem se comunicarem, chegaram à mesma conclusão. A sequência não era aleatória, e com 99,9% de probabilidade, era um sinal artificial baseado em números primos. Não havia mais dúvidas. Ao mesmo tempo, Evelyn Reed contactou a liderança de sua organização e, em última análise, os representantes dos governos mundiais. Uma comissão internacional secreta foi formada para lidar com essa questão. Cientistas, políticos, militares, filósofos e até mesmo teólogos reuniram-se para decidir o destino desse conhecimento. O mundo ainda não sabia de nada, mas nos bastidores, seu destino futuro já estava sendo decidido. A humanidade não estava mais sozinha no universo, mas ainda não tinha consciência disso. Enquanto políticos e militares debatiam as possíveis consequências e riscos, os cientistas mantinham o trabalho. A prioridade agora era compreender a natureza desse sinal e quem o estava enviando. Batizaram a fonte de A Sombra. Imediatamente, foi iniciado um projeto de monitoramento ininterrupto da fronteira da anomalia. Todos os recursos disponíveis foram mobilizados para essa tarefa. Os cientistas procuravam por informações mais complexas no sinal. A sequência de números primos era apenas um cartão de visitas, uma forma de chamar a atenção. Certamente, havia algo mais profundo por trás. Utilizando métodos de análise mais sofisticados, eles descobriram uma segunda camada de informação, muito mais complexa, codificada nas mínimas alterações de intensidade
e polarização da luz na borda da sombra. Aquilo não era mais uma sequência simples, mas sim um vasto volume de dados. Começou então o longo e meticuloso processo de decifração. Era como tentar ler um livro escrito numa língua totalmente desconhecida, sem absolutamente nenhum dicionário. Linguistas, matemáticos e especialistas em teoria da informação trabalharam dia e noite. Eles procuravam por conceitos universais que pudessem servir de base para aquela linguagem. Constantes matemáticas, como π ou o número de Euler, leis físicas, diagramas atômicos. Passo a passo, bit por bit, eles começaram a montar esse quebra-cabeça inacreditável. As primeiras informações a serem decifradas foram imagens. Esquemas que pareciam projetos técnicos começaram a surgir nas telas. Eram imagens de estrelas, galáxias e, o mais espantoso de tudo, um diagrama muito semelhante à estrutura do próprio telescópio, o olho do horizonte. Eles sabiam que estávamos olhando. Não estavam apenas enviando um sinal para o vazio. Eles estavam respondendo. Perceber que a sombra não apenas existia, mas nos observava, e mais ainda, nos respondia, foi um segundo choque de magnitude igual ou superior ao primeiro. Isso mudava tudo. Não se tratava mais de um monólogo, e sim de um diálogo. Mas quem estava na outra ponta desta conversa? Os dados decifrados não ofereciam resposta. Não havia imagens dos criadores, nem textos sobre a sua história ou cultura. Toda a informação era estritamente científica e matemática. Era uma espécie de enciclopédia do universo que nos havia sido transmitida. Nela, havia conhecimento que nos superava em centenas, talvez até em milhares de anos. Fórmulas que descreviam a teoria do campo unificado, aquela que Einstein procurou por toda a sua vida. Mapas da distribuição da matéria escura no universo com uma precisão inacreditável. Tecnologias para o controlo da gravidade e viagens através de buracos de minhoca. Era um presente de valor incalculável. Ou seria um cavalo de Troia? Alguns membros da comissão secreta expressavam profundas preocupações. E se este conhecimento fosse perigoso? E se, ao tentarmos aplicá-lo, acabássemos por nos aniquilar acidentalmente? E se fosse apenas um teste para verificar se éramos suficientemente inteligentes para lidar com tanto poder? Ou pior ainda, um meio de nos transmitir um vírus, fosse ele informacional ou biológico? Os debates tornavam-se cada vez mais acalorados. Por um lado, estava a possibilidade de resolver todos os problemas da humanidade. A fome, as doenças, a crise energética. Por outro, o risco de aniquilação total. A humanidade estava numa encruzilhada, e a escolha a ser feita era a mais crucial de toda a sua história. Mas afinal, o que era essa sombra? Os dados decifrados trouxeram a resposta. Não se tratava de uma esfera de Dyson ou de uma tela de camuflagem no sentido que conhecemos. Era, na verdade, uma máquina de cálculo do tamanho de um sistema estelar. Um computador gigante, cuja matéria tinha sido transformada num substrato computacional, o chamado computrônio. Ele não utilizava a energia de uma única estrela, mas sim de todo um aglomerado estelar que estava contido no seu interior. Era por isso que não víamos luz nem calor. Toda a energia estava dedicada ao processamento. O objetivo desta máquina era a cognição pura. Foi construída por uma civilização que abandonou há muito os seus corpos biológicos e transcendeu para um novo patamar de existência, tornando-se intelecto puro. Essa máquina era o seu lar, o seu corpo e o seu instrumento para explorar o universo. Durante milhões de anos, ela recolheu informação, construiu modelos da realidade e resolveu os enigmas mais fundamentais da existência. E agora, ela tinha nos encontrado. Uma civilização jovem, barulhenta e caótica, num pequeno planeta a orbitar uma estrela sem importância. E decidiu partilhar o seu conhecimento. Isto não foi um ato de altruísmo no sentido humano.
Era mais como um cientista a partilhar as suas descobertas com um colega. Eles viram potencial em nós, uma faísca de inteligência, e resolveram ajudar-nos a dar o próximo passo na nossa evolução. A sombra não era apenas um objeto, era uma consciência, antiga, poderosa e absolutamente insondável. O conhecimento que nos foi legado estava estruturado em diversos níveis. O primeiro nível abrangia a física e a matemática fundamentais. Por ser considerado relativamente seguro, podia ser tornado público sem grandes riscos. O segundo nível focava-se nas tecnologias aplicadas, englobando novas fontes de energia, ciência dos materiais e biotecnologia. Este era um nível sensível e foi estritamente classificado, devido ao seu potencial para utilização militar. Já o terceiro nível, o mais profundo de todos, estava cifrado com uma segurança extrema. Os cientistas especulavam que ali residiam dados sobre os próprios criadores, a sua filosofia e talvez até sobre outras civilizações do universo. Ou, numa hipótese mais assustadora, poderia ocultar tecnologias capazes de aniquilar estrelas e galáxias. O acesso a esta secção era terminantemente proibido, aguardando uma autorização especial. Uma revolução científica silenciosa estava em curso. Sob a égide de uma comissão internacional, institutos de pesquisa ultra-secretos foram estabelecidos em todo o globo. As mentes mais brilhantes do planeta começaram a trabalhar na aplicação desse novo conhecimento. Os primeiros resultados foram absolutamente esmagadores. Foi desenvolvido um protótipo de reator de fusão fria, capaz de fornecer energia a uma cidade inteira, utilizando apenas água comum como combustível. Foram criados novos materiais, leves como plásticos, mas com a resistência e dureza de um diamante. Na área da medicina, assistia-se a um avanço monumental no tratamento de doenças genéticas e no combate ao envelhecimento. A humanidade encontrava-se no limiar de uma nova era de ouro. Contudo, todo este progresso acontecia em absoluto sigilo, longe dos olhos do público. A versão oficial mantida para o mundo era a mesma. A sombra era um fenômeno natural inexplicável, talvez relacionado com a matéria escura. Mas afinal, por quanto tempo seria possível manter a verdade oculta? O inevitável aconteceu alguns anos depois. Houve um vazamento de informações. Um dos cientistas que trabalhavam no projeto secreto ficou desiludido com a lentidão e a cautela dos políticos. Ele acreditava que esse conhecimento pertencia a toda a humanidade e que escondê-lo era um crime. Ele repassou parte dos dados de segundo nível a um conhecido jornalista investigativo. A publicação desse material gerou um impacto que superou todas as mais ousadas expectativas. O mundo explodiu. Inicialmente, houve descrença, acusações de mistificação. Mas quando especialistas independentes confirmaram a autenticidade dos dados, e algumas corporações chegaram a apresentar protótipos funcionais baseados nessas informações, negar a verdade tornou-se impossível. A reação da sociedade foi explosiva e contraditória. Alguns sentiram euforia e esperança num futuro brilhante. Outros, por outro lado, sentiram um medo profundo do desconhecido, um medo dos danos que trazem presentes. As organizações religiosas entraram numa crise profundíssima. As teorias da conspiração proliferaram como cogumelos depois da chuva. Uns pensavam que era uma farsa governamental para estabelecer uma nova ordem mundial. Outros, que seria o início de uma invasão alienígena. Tumultos e crises econômicas tiveram início. Antigas alianças ruíram e novas surgiram. A humanidade provou não estar preparada para tal presente. A verdade não a libertou. Pelo contrário, mergulhou-a no caos. O período que mais tarde seria batizado de A Grande Agitação tornou-se o teste mais complexo da história da civilização. Ficou claro que o mais difícil não é obter o conhecimento, mas sim saber geri-lo corretamente. Enquanto o caos se instalava na Terra, o diálogo com a sombra prosseguia. Mas a natureza dessa conversa
havia mudado. A humanidade, representada por uma comissão internacional, começou a fazer perguntas, não apenas sobre ciência, mas também sobre filosofia, ética e o próprio sentido da existência. As respostas chegavam na mesma forma: complexas construções matemáticas e lógicas, totalmente despidas de emoção. A sombra não oferecia conselhos, nem tentava impor o seu ponto de vista. Ela apenas fornecia dados, simulava cenários possíveis de desenvolvimento e mostrava as consequências de cada decisão. Não era uma mestra, mas sim uma ferramenta. Poderosa, porém imparcial. Através dessas respostas, a história de sua origem começou a se delinear. A civilização que criou a sombra havia atravessado uma crise semelhante há bilhões de anos. Eles também estiveram à beira da autodestruição, tendo obtido acesso a tecnologias que ultrapassavam o seu desenvolvimento social e ético. No entanto, sobreviveram, uniram-se e escolheram o caminho do conhecimento, renunciando ao poder e à expansão. Transformaram-se na própria sombra para se tornarem observadores eternos e guardiões do saber. Eles não se intrometiam no desenvolvimento de outras civilizações, mas, se detectassem potencial, ofereciam uma oportunidade, um pequeno impulso, como aconteceu com a humanidade. Acreditavam que cada raça senciente deveria trilhar o seu próprio caminho, cometer os seus erros e encontrar as suas próprias respostas. Eles não eram deuses, eram jardineiros que semeiam em diferentes cantos do universo e apenas observam quais sementes vingam. A crise na Terra, como qualquer tempestade, começou a acalmar com o tempo. A humanidade, confrontada com a perspectiva da autodestruição, encontrou a força necessária para parar. Novas tecnologias, que inicialmente tinham sido fontes de discórdia, começaram gradualmente a dar frutos. A energia barata resolveu o problema da fome e da pobreza. Os avanços na medicina venceram a maioria das doenças. A ameaça de uma guerra global desapareceu, pois ficou claro que, com o novo nível tecnológico, qualquer conflito seria o último. Começou então o processo lento e árduo de construção de uma nova sociedade, uma civilização global baseada não na competição, mas sim na cooperação. A sombra tornou-se parte integrante da cultura. Para alguns, era um símbolo de esperança. Para outros, um lembrete perpétuo da nossa responsabilidade. Estudar os seus sinais transformou-se na principal missão científica. E as viagens a outras estrelas, que antes eram apenas um sonho, tornaram-se realidade. A humanidade começou a aventurar-se no espaço, mas não mais como conquistadora, e sim como exploradora, como aluna. Ela tinha amadurecido. O mistério que começou com uma pequena mancha preta numa fotografia astronômica acabou por conduzir a humanidade a uma transformação, a uma nova fase da sua evolução. Isso obrigou-nos a olhar não só para as estrelas, mas também para nós próprios. Então, voltemos ao ponto de partida. Aquele exato momento em que o astrônomo captou aquela anomalia pela primeira vez no monitor. O que seria aquilo? Uma falha do equipamento? Uma nebulosa escura? Um buraco negro? Como podemos ver, a realidade se provou muito mais estranha e surpreendente do que se poderia imaginar. Esta história, embora seja puramente ficcional, ilustra um princípio fundamental do conhecimento científico. Cada novo mistério, cada anomalia que não se encaixa nas teorias existentes, não é um problema, mas sim uma oportunidade. É uma janela para um mundo novo e inexplorado. A história da ciência está repleta de exemplos assim. A descoberta dos raios X, da radioatividade, da radiação cósmica de fundo. Tudo isso começou com observações que contradiziam as noções aceitas na época. Os astrônomos, ao olharem através de seus telescópios, fazem essencialmente a mesma coisa. Eles buscam no silêncio do cosmos, por essas sombras, por anomalias que possam ser a chave para a próxima revolução científica. Cada nova descoberta é mais um passo na jornada infinita para compreender o universo
e o nosso lugar nele. E quem sabe, talvez, neste exato momento, um telescópio real esteja apontado para um canto escuro do céu, registrando algo que mudará o nosso futuro para sempre. Ao refletir sobre essa história, somos levados a questionar a natureza do próprio contato. Estamos habituados a imaginar um encontro com inteligência extraterrestre nos moldes de Hollywood, discos voadores, homenzinhos verdes, guerras nas estrelas. Mas, e se o contato real for completamente diferente? E se ele for silencioso, discreto, quase acadêmico? E se a primeira mensagem de outra civilização não chegar na forma de um sinal de rádio, mas sim como um campo gravitacional estranho, uma composição química anômala de uma estrela, ou uma sombra misteriosa como essa? O universo fala a linguagem da física e da matemática. E é talvez exatamente nessa língua que o primeiro diálogo irá ocorrer. Uma civilização capaz de criar megaestruturas será, muito provavelmente, tão diferente de nós que a comunicação direta se tornará impossível. Seus pensamentos, seus motivos, a sua própria autoconsciência podem ser completamente estranhos à nossa compreensão. A transmissão de conhecimento fundamental é, talvez, a única forma universal de comunicação, compreensível para qualquer espécie tecnologicamente avançada. É como deixar um livro didático na floresta para uma tribo que você jamais conhecerá. A história da sombra é uma reflexão de que não devemos procurar por irmãos de inteligência semelhantes a nós, mas sim por mestres que podem ser totalmente incompreensíveis, mas cujas lições podemos nos esforçar para decifrar. Esta narrativa também nos coloca perante um dilema filosófico crucial: o conhecimento e a responsabilidade. Imagine que tivesse acesso ao conhecimento absoluto. O que faria com ele? Usaria-o apenas em proveito próprio? Partilharia-o com o mundo inteiro, correndo o risco de semear o caos? Ou mantê-lo-ia escondido, julgando que a humanidade ainda não estaria pronta? Esta não é uma questão trivial. A nossa própria história demonstra como as descobertas científicas podem levar tanto ao maior progresso quanto a catástrofes terríveis. A descoberta da fissão nuclear deu-nos, simultaneamente, a energia atômica e as armas nucleares. O desenvolvimento da genética promete a vitória sobre doenças, mas também acarreta os riscos de criar seres humanos sob medida e armas biológicas. Cada novo conhecimento é um novo teste à nossa sabedoria e moral. A civilização das sombras na nossa história fez a sua escolha. Eles transmitiram o conhecimento, mas abstiveram-se de interferir na forma como o usaríamos. Deram-nos a oportunidade de ascender ou de cair. E talvez seja esta a principal lição. O verdadeiro desenvolvimento não se resume ao avanço tecnológico. É também o crescimento da nossa capacidade de gerir o poder que este progresso nos concede. Sem essa sabedoria, qualquer conhecimento, por mais vasto que seja, pode tornar-se uma maldição. Agora, vamos nos afastar um pouco dos assuntos globais e focar na astronomia. Mas afinal, existem candidatos reais para o papel dessas sombras? É claro que análogos diretos não existem. No entanto, há objetos que ainda causam perplexidade na comunidade científica. Por exemplo, a estrela de Tebe, ou Kiki 8462852. Este objeto demonstra variações de brilho muito estranhas e irregulares, que não puderam ser explicadas nem pela presença de planetas, nem por quaisquer outros processos estelares conhecidos. Uma das hipóteses mais exóticas era a de que um enxame de megaestruturas alienígenas estaria girando em torno da estrela. Embora a maioria dos cientistas se incline atualmente para explicações mais naturais, como uma nuvem de cometas, o mistério da estrela de Tebe ainda não foi resolvido. Outro exemplo são os chamados supervazios ou voids cosmológicos. São regiões gigantescas no universo, praticamente desprovidas de galáxias. Alguns deles, como o Void de Eridanus, são tão vastos e vazios
que a sua existência não se harmoniza bem com o modelo cosmológico padrão. É claro que não são sombras, no sentido literal que descrevemos, mas são anomalias que indicam que a nossa compreensão da estrutura em grande escala do universo pode estar incompleta. Cada uma dessas estranhezas é uma pista, um fio que, se puxado, pode nos ajudar a desenrolar um novelo inteiro de novos conhecimentos. Vamos imaginar por um momento que essa sombra realmente existe. Como isso afetaria nosso dia a dia, nossa percepção do mundo? No início, talvez não nos afetasse em nada. Para a maioria das pessoas, seria apenas mais uma notícia científica, algo distante e abstrato. Mas com o tempo, à medida que novos conhecimentos e tecnologias começassem a se infiltrar em nossas vidas, as mudanças se tornariam irreversíveis. Imagine um mundo sem doenças, sem pobreza, com energia limpa praticamente inesgotável. Um mundo onde as viagens espaciais seriam a coisa mais comum. Isso mudaria não apenas nossa economia e política, mas a nossa própria psicologia. O que faria um ser humano que não precisa mais lutar pela sobrevivência? Pelo que ele lutaria? Talvez dedicássemos mais tempo à arte, à ciência, ao autodesenvolvimento. Ou, pelo contrário, mergulharíamos na ociosidade e nos mundos virtuais. O contato com uma inteligência superior poderia ser o catalisador tanto do nosso maior florescimento quanto da mais profunda decadência do espírito humano. Seria uma escolha existencial que caberia a cada um de nós fazer. A presença dessa sombra no céu seria um eterno lembrete de que não somos o ápice da evolução, mas apenas mais um de seus degraus. Outro aspecto fascinante desta história é o papel de um único indivíduo. O estudante de doutorado Ben Carter. Foi a sua abordagem não convencional, a sua decisão de olhar os dados por uma ótica diferente, que levou ao grande avanço. Este é um padrão frequente na história da ciência. As grandes descobertas nem sempre são feitas por catedráticos grisalhos em escritórios suntuosos. Muitas vezes, elas são o trabalho de mentes jovens e ousadas, não sobrecarregadas por dogmas ou autoridades. Einstein era um simples funcionário do escritório de patentes quando escreveu seus trabalhos revolucionários. Jocelyn Bell, que descobriu os pulsares, era uma estudante de pós-graduação. Esta história serve como um lembrete de que, na ciência, o que importa não é apenas o poder das ferramentas, mas também o frescor da visão. Às vezes, para enxergar o que os outros não conseguem, basta fazer a pergunta certa ou aplicar um método fora do comum. E talvez, a chave para os maiores mistérios do universo esteja agora mesmo nos dados brutos de algum telescópio, esperando pelo seu Ben Carter, alguém capaz de a desvendar. A ciência não é apenas conhecimento, mas também imaginação, intuição e a coragem de nadar contra a maré. São exatamente essas qualidades que impulsionam o progresso de um mistério decifrado para o próximo. Vamos refletir sobre a escala do tempo. A sombra da nossa narrativa existiu por milhões, talvez até bilhões de anos. Ela testemunhou o nascimento e a morte de estrelas, o florescer e o colapso de inúmeras civilizações. Para ela, toda a história humana não passa de um piscar de olhos, um único fotograma na cinematografia cósmica. Isso nos ajuda a colocar nossos próprios problemas e conquistas na devida perspectiva. Aquilo que consideramos eterno e imutável, nossas nações, culturas, nossos conflitos, é, do ponto de vista do cosmos, apenas uma ondulação na água. A percepção dessas escalas pode ser simultaneamente aterrorizante e libertadora. Ela nos mostra o quão pequenos e insignificantes nós somos, mas, ao mesmo tempo, ressalta o valor do nosso breve instante de existência. Somos a porção do universo que ganhou a capacidade de olhar para si mesma, fazer perguntas e buscar respostas, mesmo que duremos apenas um momento fugaz. Nesse instante, somos capazes de tocar a eternidade através do conhecimento. E talvez seja exatamente nisso que reside a nossa principal missão. A civilização da sombra escolheu o seu destino: tornar-se uma consciência eterna.
Qual caminho a humanidade escolherá quando chegar a sua vez? Só o futuro dirá. Na nossa história, a sombra acabou por ser uma fonte de conhecimento. No entanto, ela podia ser algo completamente diferente. E se não fosse um criador consciente, mas sim um fenômeno natural, baseado numa física que ainda não desvendamos? Por exemplo, um buraco de minhoca estável, que nos levasse para um universo com leis da física totalmente distintas. A luz que entrasse nele simplesmente desapareceria para nós, para sempre. Ou podia ser um objeto composto por matéria espelhada, uma forma hipotética de substância que interage com a nossa apenas através da gravidade. Um objeto assim seria absolutamente invisível e poderia bloquear a luz dos objetos de fundo. O universo pode estar repleto de fenômenos que ainda nem sequer conseguimos imaginar. Somos como pessoas que vivem no fundo do oceano, a tentar avaliar todo o mundo, apenas observando a luz tênue que mal consegue atravessar a coluna de água. Cada nova ferramenta, cada novo telescópio, é como uma tentativa de subir um pouco mais alto, de ver um pouco mais longe e com mais nitidez. E cada nova descoberta alarga os nossos horizontes, provando que o mundo é muito maior, mais complexo e mais interessante do que pensávamos ontem. O mistério da sombra, mesmo que se revelasse apenas um raro fenômeno natural, seria ainda assim uma grande descoberta, obrigando-nos a reescrever os livros didáticos de física. Mas e você? O que faria no lugar de Evelyn Reed ou Ben Carter? Imagine que você tivesse sido o primeiro a ver esse sinal, o primeiro a compreender sua verdadeira importância. Você contaria a alguém? Tentaria usar esse conhecimento em benefício próprio? Ou o medo o paralisaria, levando-o a tentar esconder toda a verdade? Este experimento mental nos ajuda a dimensionar a complexidade das escolhas que os cientistas reais precisam fazer. A responsabilidade que recai sobre os ombros do pioneiro é imensa. O destino de muitas pessoas pode depender de suas decisões. Na nossa história, os heróis optaram pelo caminho da cautela e da colaboração, e foi isso que, no fim das contas, salvou a humanidade. Mas a história também registra outros exemplos. A ciência não é um campo estéril de ideias puras. Ela é feita por seres humanos, com todas as suas ambições, medos e fraquezas. Por isso é crucial que existam princípios éticos na comunidade científica, um sistema de freios e contrapesos que minimize os riscos e direcione a força do conhecimento para o bem comum. A história de Sombra é, acima de tudo, uma parábola sobre a escolha moral do cientista e seu dever para com a sociedade. E assim, a nossa palestra chega ao fim. Percorremos um longo caminho, de uma simples mancha escura numa fotografia a reflexões profundas sobre o destino da civilização. Analisamos inúmeras hipóteses, desde as mais plausíveis até as mais fantásticas. Vimos como um único mistério pode funcionar como catalisador para um progresso científico e social extraordinário. Esta história é, claro, ficção. Até hoje, os astrônomos não encontraram nada remotamente parecido com a sombra que descrevemos. Mas ela baseia-se em ideias científicas sólidas, em questões reais que os cientistas se colocam ao observar o céu noturno. O que é a matéria escura? Existem outras dimensões? Estamos sós no universo? Ainda não temos respostas para estas perguntas, mas cada dia, cada noite de observações, aproxima-nos delas. E quem sabe, talvez as notícias de amanhã nos tragam a descoberta de algo ainda mais surpreendente do que a história que acabaram de ouvir. O universo está repleto de mistérios, e o mais fascinante na ciência é que, por trás de cada enigma resolvido, esconde-se sempre um novo, ainda mais instigante. A jornada do conhecimento é infinita, e nós estamos apenas no seu começo. Afinal, o que era aquilo realmente? Uma sombra perfeitamente negra, sem origem aparente, que se revelou não ser o vazio, mas sim uma presença. A presença de uma mente tão antiga e poderosa, a ponto de transformar um aglomerado estelar inteiro
em um computador gigantesco. O que começou como um quebra-cabeça astronômico transformou-se no primeiro contato e no maior desafio da história da humanidade. Isso não era apenas um fato científico, era um presente e uma maldição simultaneamente. Um conhecimento capaz tanto de elevar nossa civilização às estrelas, quanto de mergulhá-la no caos. Esta história nos mostra que as descobertas mais incríveis podem estar escondidas nos detalhes mais sutis, em anomalias que, a princípio, descartamos como sendo apenas um erro. Ela nos lembra que o universo pode ser muito mais estranho, complexo e surpreendente do que somos capazes de imaginar. E a principal questão que ela nos impõe não é: estamos sós? Pois mais sim, estamos prontos para o fato de não estarmos sós? Obrigado por passarem este tempo comigo, mergulhando neste mistério cósmico. Espero que esta viagem tenha sido calma e fascinante para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal para não perderem as próximas palestras para dormir. Deixem o seu like se gostaram desta história. E nos comentários, escrevam o que vocês acham que realmente se esconde nos cantos mais escuros do nosso universo. Boa noite e bons sonhos.